O tema da mensagem de hoje é sobre o poder da palavra. Embora a gente fale muita coisa, a gente muitas vezes fala coisas que não deveria falar. Em vez de trazer bênção para a nossa vida e para a vida do nosso próximo, a gente traz confusão. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia assim, eu falava besteira, e minha mãe dizia assim, não diga isso, porque o anjo de Deus ouve e você vai ter problema. E aquilo ali criou um temor no meu coração, de não falar besteira. De criança fala um monte de bobagem, né? Então, e é verdade, minha mãe era uma mulher sábia e sabia o que estava falando. E nessa noite nós vamos ver um pouco sobre isso. Eu gostaria que abríssemos a Bíblia em Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo de tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina todo o corpo. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Isso é muito forte, muito forte. Como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido dominada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O Tiago, ele fala algo muito forte sobre a língua. Ele diz que a língua, ela dirige o homem e o destino do homem. Não só do homem, como as pessoas que estão à sua volta também são afetadas. Porque se nós lançamos palavras de bênção, essa pessoa pode ser abençoada. Não é muito bom quando você chega para uma pessoa e diz assim, Deus te abençoe. E a pessoa, Deus te abençoe também. Não é? Já foi provado pela ciência que nós temos, que quando uma pessoa chega para um pote de arroz e amaldiçoa o arroz, o pote fechado, e o outro ele abençoa, esse que ele abençoou, ele não cria borô. E o que foi amaldiçoado criou borô. Agora, fizeram a mesma experiência com a água. Lançaram palavras horríveis sobre uma água e depois lançaram palavras boas sobre a mesma água. E quando lançaram palavras ruins, aquela água ficou toda embaçada. Eu não sei qual é a técnica que eles usaram, mas isso me chamou muito a atenção. Porque nosso corpo tem quanto de água? 70%, é isso? Se eu não tiver mais. Eu acho que eu tenho mais, que eu bebo uns 3 litros de água por dia. Então, veja só, quando a gente recebe uma notícia ruim, o nosso corpo fica desestabilizado. Porque o nosso corpo é composto de água. Então isso muda
Você já percebeu quando a gente recebe uma notícia ruim? Primeira coisa que a gente faz é assim, ó. É ou não é? Por quê? Porque afetou o nosso ser, nossa estabilidade, a nossa alma foi afetada. O homem não foi feito nem para falar coisas ruins, porque o nosso Pai é bom e Ele sempre fala coisas boas. Ele diz: os pensamentos que eu tenho sobre vocês são bons, são pensamentos de vida e não de morte. Então nós não podemos aceitar um Deus ruim, porque Ele é bom o tempo todo. Pastor, mas por que acontece coisa ruim com gente boa? Lamentações 3,39 diz assim: do que tanto se queixa o homem, se não é dos seus próprios pecados. Depois que o pecado entrou na humanidade, a humanidade foi contaminada pelo mal. Lá no jardim, a serpente enganou Eva. Ela passou a ser conhecedora do bem, que ela já era, mas do mal também. Mas a serpente não disse para ela como ela poderia vencer o mal. E por isso, em Gênesis 3,15, Deus o Pai já havia prometido Jesus, porque do descendente da mulher virá um que esmagará os pés, a serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Já apontando para Jesus lá no princípio. Então Deus vem trabalhando, vem nos falando através dos profetas, através dos apóstolos, um método de como um cristão deve viver. Eu vejo muitos pastores pregando sobre vitória. Vitória é legal, ótimo. Mas como alcançar a vitória? Imagina que nenhum aqui é soldado do exército. Eu digo, gente, vamos para uma guerra que a gente vai ganhar. Eu vou dar fuzil para vocês e vocês vão lutar. Pô, mas eu não sei nem fazer a mira. Não, mas vocês já são vencedores. Então, o púlpito é um lugar onde se treinam pessoas para a vitória. Eu não posso dizer que você é um vencedor, uma vencedora, sem que você seja treinada no conhecimento das coisas espirituais. Nós não somos mais aquela antiga criatura descendente de Adão e Eva. Nós não somos mais. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura, uma nova criação. Ele diz que todos morreram em Adão. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Deus não trabalha com gente viva, só com gente morta, que já morreu para o pecado. Então, naquele momento que nós descemos a água, nós fomos batizados ali em nome de Jesus e já ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus. É como se fosse um sepultamento físico mesmo lá na terra. Um renascimento. E tudo isso, gente, que eu estou falando aqui, é porque a palavra diz que podemos fazer isso. Paulo diz que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na semelhança da sua morte, porque assim como ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos nele em uma vida nova. Então, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, e como é que a gente crê em Jesus? Lá em Romanos 10, verso 9 diz: se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Deus o Pai ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. Ah, mas eu não posso só pensar. Não, você tem que falar, com a tua boca confessar. E por que isso? Para que o mundo espiritual saiba que agora você é de Jesus. É uma confissão. Eu estou confessando que eu sou uma nova criatura em Jesus. Olha o poder da palavra. Um dia Jesus chegou diante de uma figueira e a Bíblia diz que nem tempo de figo era para tirar um figo. E aquela figueira não tinha fruto porque não era tempo. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Nunca mais tu darás fruto. E ela murchou. O discípulo: Senhor, ontem tu amaldiçoou, hoje ela está seca. Então nós precisamos dar frutos em tempo e em fora de tempo. Aquela figueira, ela representava Israel.
Por isso que Jesus falou que ela não daria mais fruto. Era uma parábola que ele estava lançando. Jesus não estava sendo injusto com uma pobre figueira que não deu fruto no tempo que não era para dar fruto. Então os discípulos se surpreenderam com aquilo. E Jesus, vocês estão surpresos que essa figueira secou de ontem para hoje? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês disserem a este monte, sai daqui e te arremete no mar, ele vai. Se você não tiver dúvida no coração que ele vai. Gente, o nosso Deus, ele criou, ou melhor, o nosso Deus e Pai, ele criou o mundo e tudo que você vê e o que você não vê pela palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E disse Deus, façam-se separações entre a água e a terra. E aquilo obedeceu a sua voz. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós também não temos esse poder estando batizados em Jesus Cristo, recebendo o mesmo Espírito que estava sobre Jesus? Porque a palavra Paulo diz, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós. Então nós temos em nós o poder do Espírito de ressurreição. Por isso que nós nascemos uma nova criatura. E é por isso que nós dizemos que todos nós devemos ter cuidado com o que falamos. Eu vejo mães amaldiçoando seus filhos, sem perceber. Esse menino não faz nada certo, não vai dar certo na vida. Ela pensa que isso não está incendiando o inferno? Está aqui, ó. Incendeia o inferno. O diabo está pegando as palavras de um filho de Deus e está trabalhando em cima disso para destruir a vida daquela criança. Nós temos que ter cuidado. Ah, pastor, mas são só palavras. Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama quem? A língua, comerá do seu fruto. O que é que você quer comer? Aonde você quer chegar? Quando eu era garotinho, eu só falava coisas grandes. Um dia eu vou ser rico, um dia eu vou ter muito dinheiro, um dia eu vou ter uma casa. E aí dizia assim, mas rapaz, só pensa alto. Eu digo, mas dá mesmo trabalho de pensar pequeno. E eu não sou o único, eu conheço outras pessoas que também falavam isso. Criaram até um negócio aí, né, um segredo, lembra? Aquilo ali tem base bíblica. Só que não basta somente conhecer o segredo, porque eles não conhecem o segredo conhecemos nós, que é ter Jesus, ter o Espírito Santo. Nós temos esse segredo. Aqui Tiago não diz, com a língua você abençoa o seu irmão, você adora a Deus e amaldiçoa o teu irmão. Então nós temos esse poder realmente dentro de nós. Vamos medir nossas palavras. Como é que vai ser o teu lar? Eu tive uma criação muito difícil, a minha esposa sabe, muito difícil. Porque a minha mãe, ela veio de um lar desestabilizado. E ela não sabia, tinha 6 filhos, até entendo, né? Eu também não era fácil, mas ela liberava palavras muito duras sobre a minha vida. Porque eu era muito tremendo. Eu já perdoei minha mãe, eu tive que perdoar minha mãe para poder seguir meus caminhos. E Deus colocou a mão ali e quebrou tudo aquilo. A palavra tem tanto poder que em 1 Pedro 1,23 diz assim, sendo de novo gerados. Imagina, sendo gerados de novo em Cristo, obviamente. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então nós fomos gerados de novo na palavra de Deus. Como eu disse anteriormente, nós somos uma nova criação. Nós não podemos mais pensar na perspectiva da terra para o céu. Não. Jesus, a Bíblia diz lá em Efésios que nós
estamos em Cristo assentados nas regiões celestiais. Então nós temos que olhar lá de cima para baixo. Como é que eu vou trazer o reino de Deus aqui? Qual é a oportunidade que eu tenho de estabelecer o reino de Deus aqui? Mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu não tinha alegria antes de conhecer Jesus. Quando eu conheci Jesus, eu passei a ser um homem alegre. Ah, pastor, mas o senhor já teve muitas lutas, eu te conheço há muito tempo, mas nenhuma luta impediu de eu ser alegre. Eu nunca fui deprimido na minha vida, porque eu entendi um princípio, que todas as coisas contribuem juntamente sobre a vida daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente. Esse juntamente é o limãozinho e o açúcar para fazer limonada. Então Deus, ele vai... Agora, olha só, gente. Tudo que eu estou falando aqui são palavras. E a gente acredita em palavras. A gente acredita em todas as bênçãos que estão emanadas aqui na Bíblia. É assim ou não é? Amém? Amém. Nós cremos no que está aqui prometido por Deus, mas são somente letras, somente palavras. Então o que eu quero mover em vocês é o seguinte: vamos mudar a nossa linguagem. Vamos mudar a forma da gente falar. Amém. Vamos abençoar em vez de amaldiçoar. Vamos falar bem daquela pessoa que só fez coisa errada. Porque a gente costuma caracterizar uma pessoa pelo que ela fez de errado. Mas o que eu faço de errado não caracteriza quem eu sou. Se eu mentir, eu não sou um mentiroso, eu só cometi uma mentira. Eu posso mudar imediatamente. Senhor, me perdoa, eu menti aqui. Mas se você me vê mentindo, pastor Jacó é mentiroso. Eu falei semana passada aqui sobre a questão de ser um pecador. Olha, se eu falar que eu sou um pintor, você pensa o quê? Ele vive de pintar casa, ou carro, ou outra coisa. Não é verdade? Se eu falar assim, eu sou um lenhador, ele vive de cortar madeira. Se eu disser que eu sou um pecador, eu vivo do pecado. Pecado é uma constante na minha vida. E eu não sou um pecador. Eu peco, mas eu me arrependo. E eu volto atrás. Senhor, eu me arrependo. Se eu pudesse, Senhor, eu jamais teria feito isso. Essa é a diferença entre um pecador e um santo que peca. O apóstolo Paulo, já falei isso aqui na igreja. Todas as epístolas dele, pode ler. Ele não coloca assim, aos pecadores que estão em Éfeso. Ele coloca aos santos que estão em Éfeso. Porque ele entende que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por quê? Porque Jesus fez uma atitude. E quando nós queremos ser purificados, a gente fala a palavra. Deus, me ajuda, me purifica desse mal. Eu não quero voltar a fazer isso. Josué, quando ele derrotou ali o povo de Jericó, quando ele destruiu a cidade, em Josué 6:26, ele disse o seguinte: naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruía a cidade de Jericó. Às custas do seu primogênito lançará os alicerces da cidade. À custa do seu filho mais novo porá as suas portas. 600 anos depois, um homem chamado Acabe resolveu reconstruir aquela cidade. Mas havia uma maldição. Alguém falou uma palavra. Josué já faz tanto tempo. 1 Reis 16:34. Nos dias de Acabe, Hiel, de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa da vida do seu primogênito.
Abirão, e instalou as portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Gente, as palavras têm poder. Se lá no tempo da lei a palavra tinha poder, imagina hoje que você está falando com a voz de um filho de Deus, revestido do Espírito de Deus. Davi disse que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração, sejam somente para ti, ó Deus. Ou seja, coisas que agradam o Senhor. O mesmo Davi no Salmo 64, ele fala, verso 2 a 4, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. O que Davi estava dizendo? Ele sabia que tinha gente na cidade falando mal dele. Ele disse, olha, estão afiando a língua como espada. Espada faz o quê? Ela fere. E eles lançam flechas dali. Em outra tradução, lançam flechas contra mim. Poxa, mas a pessoa está lá na Europa, eu falei mal dela. Vai chegar lá essa palavra? Lembra de Jesus que chegou um centurião e disse assim, Senhor, o meu servo está doente. Você lembra dessa passagem? Era um romano. Aí ele disse, onde é que ele está? Não, Senhor, olha, eu sou um homem que estou debaixo de autoridade. E eu digo, vai, a pessoa vai. Eu digo, vem, e a pessoa vem. Senhor, se tu falares uma palavra, o meu servo vai sarar. Sabe o que Jesus disse? Uau! Nem mesmo em Jerusalém encontrei alguém com tamanha fé. Aquele homem entendeu que Jesus estava debaixo de autoridade. Que bastava Jesus falar. Gente, não tem ninguém em Israel que teve a fé desse homem. O que Jesus estava querendo dizer? A fé alcança lugares que a gente nem imagina. Você ora por uma pessoa que mora lá no Japão, Jesus vai lá e alcança o coração dela. Porque Deus, ele é onipresente. Então nós estamos conectados no Wi-Fi de Deus. Para mim o Espírito Santo é o Wi-Fi de Deus, sabe? Estamos conectados. E esse Wi-Fi de Deus, ele enche todo o planeta Terra. E quando eu passo essa informação para o mundo espiritual via Wi-Fi, vai chegar lá na casa daquela pessoa que está precisando. Fizeram um teste, acho que foi até um pessoal da Igreja Católica. Pegaram 2 pedaços de carne fresca, colocaram um a 80 quilômetros e o outro também a 80 quilômetros. Então, esse pedaço de carne aqui, as pessoas oravam e abençoavam esse pedaço de carne. E esse outro, eles amaldiçoavam, a 80 quilômetros de distância. Esse pedaço que foi amaldiçoado, ele apodreceu, que é normal da carne apodrecer. O outro, ele secou, ficou tipo um charque. Ele não apodreceu, porque alguém estava abençoando. Quando a gente ora por alguém que está lá no hospital, a tua oração alcança a vida daquela pessoa. O que eu quero dizer essa noite, vamos abrir as nossas bocas para falar coisas boas. Amém? Até do governo, que é bem difícil, mas vamos fazer isso. Porque Deus disse, orem pelas autoridades. Mas orar para quê? Para que vocês possam pregar livremente o Evangelho. Está ruim? Podia ser pior. Nós temos liberdade, gente. Na rua, a gente fala de Jesus, a gente ora por enfermos. Graças a Deus temos um país livre. Vai fazer isso lá no Afeganistão.
Vai fazer isso lá na Arábia Saudita? Jesus disse: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Tudo é palavra. A gente tem esse costume, o ser humano tem esse costume, de encontrar defeito em tudo e em todos. Certa vez eu estava com a Ula assistindo o lançamento de um carro novo. E carro lindo, mas a gente achou um defeito. A gente achou, essa lanterna não combina. Porque o ser humano é assim. Ele não busca virtude. Não é natural nosso buscar as virtudes das pessoas. É natural do ser humano encontrar as falhas e criticar as falhas e falar mal das falhas. Eu também sou assim, gente. Eu estou me policiando, estou pregando para mim aqui. Sabe? Deus tem falado muito comigo, tem me incomodado muito nesse aspecto. Deus deu 2 ouvidos para a gente e uma boca. Que é para falar metade do que a gente ouve. 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, não julguem nada antes do tempo. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções de cada coração. Então, cada um receberá de Deus a sua recompensa. Não cabe a nós julgarmos ninguém. Ele diz: com a medida que tu julgares, tu serás julgado. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Não é para amaldiçoar o outro. Não. Se eu for olhar para trás a minha vida, eu nunca estaria aqui nesse lugar. Se não fosse Jesus entrar na minha vida quando eu tinha 17 anos, eu nunca estaria aqui. Talvez eu tivesse me suicidado porque eu só pensava em me matar. Pensamentos de morte todo o tempo. Mas Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então fui escolhido pelo Pai. Amém. Você está aqui porque o Pai escolheu você. Ele disse: está aqui, filho, cuida dele e me revela para ele. Jesus disse: ninguém conhece o Pai se o Filho não fizer revelar. Então nós estamos aqui conhecendo o Pai. Ele disse: amem a Deus sobre todas as coisas. Agora eu te pergunto, como é que você pode amar alguém que você não conhece? Aqui está Deus em estado físico. Como Deus pensa, o que Deus fala, os conselhos dele. Está aqui, ó. Leia a sua Bíblia todos os dias. Faça um ano bíblico. Eu estou cozinhando ali, coloco o sistemazinho de som, transfiro para lá, e eu fico cozinhando, gosto de cozinhar, ouvindo a Bíblia. E Deus falando comigo. Faça isso, põe no seu carro, pô, tem que dirigir 1 hora. É 20 minutos por dia, gente. 20 minutinhos. Você vai ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra. Alguma coisa vai ficar ali. E a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Algo vai ficar no teu coração. A nossa alma capta. Então, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus, a nossa alma está captando. E Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Precisamos alimentar nossa alma com a palavra, porque quando a gente ouve e pratica, a gente cresce. Se você olhar na sua vida agora, olhar para trás, 4, 5 anos, você não é a mesma pessoa que era. Você melhorou. Nós estamos em processo constante de melhoras. Deus está trabalhando na nossa vida. Amém. Nos aperfeiçoando. Jesus disse assim: sedes perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é que eu vou ser perfeito como Deus se eu não conheço nem Deus? E Deus só se revela através da sua palavra. Tudo está sintetizado na palavra. A Bíblia diz que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus. E no verso 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus mandou o que para nós? O melhor que ele tinha. O Filho dele manifesto com a palavra.
Nós vivemos num universo onde tudo foi feito pela palavra de Deus. Agora nós precisamos nos ver como esses filhos de Deus. Eu tenho um carpa ali no laguinho. Tem carpa grande, carpa pequena. Acho que é uma até que nasceu aqui. Interessante que não nasceu um macaquinho, nasceu uma carpa. Sabe por quê? Porque filho de carpa é carpa. E filho de Deus é o quê? Filho de Deus é Deus. A Bíblia diz, sois deuses, em letra minúscula. Nós somos minis Jesus Cristo aqui na terra. Se nós somos o corpo de Cristo, nós não somos o próprio Cristo? Sim, nós representamos o reino aqui. Ah, pastor, parece uma ofensa, parece uma blasfêmia. Não, é verdade. Olha só. Jesus Cristo ressuscita dos mortos em João 20, verso 21, ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. A palavra aqui agora do século 21. Assim como o Pai me deu uma procuração com plenos poderes, eu estou subestabelecendo ela para vocês. João 14, 12. Vocês farão as mesmas obras que eu fiz e ainda obras maiores, porque eu estou partindo para o Pai. Então nós somos o quê? Jesuses, filhos de Deus andando aqui na terra. Para manifestar o quê? O reino de Deus. Paz, justiça e alegria. Pastor, o que é a justiça? É tudo aquilo que é injustiça. Contra a injustiça é a justiça. Uma pessoa doente é uma injustiça. Uma pessoa deprimida é uma injustiça. Vamos orar por ela, vamos transformar essa vida dela através da unção do Espírito que já flui em nós. Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós estamos abençoando uma pessoa baseados numa procuração que Jesus nos deu. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Foi por isso que Jesus se fez carne. A Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, fazendo-se menor que os anjos, tornando-se um homem. Por que Jesus fez isso? Por que ele se igualou tanto a nós? Para mostrar que nós, esse homem, podemos fazer as mesmas coisas que ele fez e coisas maiores. Porque a Bíblia diz lá em Atos 10, 38, que o Espírito Santo ungiu Jesus de Nazaré. E ele saiu curando os enfermos, libertando os cativos, ressuscitando os mortos, pregando o Evangelho. Nós somos ungidos pelo mesmo Espírito. E quando é que nós recebemos esse Espírito? Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Somos purificados pelo seu sangue, porque o Espírito Santo não habita em uma casa suja. Ele é santo. Ele é comparado a uma pombinha, um animal limpo, que não come carniça, que não come coisa podre, porque ela nem sequer tem bile para produzir as enzimas para quebrar isso. É por isso que Deus compara o Espírito Santo, a pomba, ao Espírito Santo. Nós carregamos essa pombinha aqui, ó, em cima de nós. Mas ela não aceita pecado. Não. O fato de termos o Espírito Santo é porque não vivemos uma vida de pecadores, mas de santos do Senhor que estão lutando dia a dia para vencer as suas fraquezas e os seus pontos fracos. Sempre avançando, sempre seguindo. A Bíblia diz que nós devemos avançar até nos tornarmos varões perfeitos, a imagem e semelhança de Cristo. E é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo a dominar a nossa língua, para que o nosso corpo não sofra com um pequeno leme, para que nós não falemos coisas que venham inflamar o inferno.
Vamos mudar a nossa forma de pensar. Se a gente muda aqui, a gente muda aqui. Amém? Romanos 12 diz que nós temos que renovar a nossa mente. Em grego é metanoia, mudança de pensar. Para não nos moldar a este mundo. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, nós somos extraterrestres. Agora o pastor enloucou. Mas Jesus não disse que o reino dele não é deste mundo e daquele não é? Se nós estamos no reino dele, o nosso reino também não é o reino deste mundo. Tanto é que está na Bíblia que ele vai nos levar e colocar a gente num novo céu e numa nova terra. Nós somos agora peregrinos. Deus nos colocou aqui, colocou você para influenciar o seu marido, o seu vizinho, as suas amigas, sabe? Cada um de nós, para influenciar uma pessoa para Jesus. E quando a gente tem amor no nosso coração pelo nosso Senhor, minha esposa me conhece há 37 anos. Todo lugar que eu vou, eu falo de Jesus para as pessoas. Você já conhece Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Graças a Deus, ultimamente as pessoas já estão tudo convertidas. E eu fico feliz. Eu gosto. Porque pode ser a última vez que aquela pessoa ouve isso. Ninguém sabe o dia de amanhã. Vamos falar do amor de Deus. Você sabe o quanto Jesus te ama? Ele te ama tanto que deu a vida dele por você. Ele deixou a sua palavra, ele preservou a sua palavra para que nós não andássemos vagueante. Tudo ele fez por nós. Amém?